Fala, transbordante de Deus. Alguma vez você já perdeu a visão, perdeu o foco, estava numa estrada, ficou tudo nublado, ou na própria vida não sabia o que decidir? Pois é, eu estou aqui para te ajudar, mostrando 3 histórias da Bíblia como seus olhos podem ser abertos, aonde Deus vai te mostrar a provisão, onde Deus vai te mostrar o livramento e onde Ele vai mostrar o tamanho do exército que Ele botou em teu favor. Curta esse vídeo, se você puder, compartilhe com seus amigos. Eu espero você num próximo. Deus abençoe e tamo junto ao infinito e além. Quantos aqui já tiraram uma foto no celular e o celular estava engordurado por causa da sua orelha de treinador, você treinou, e aí você tinha falado, aí ficou aquela gordura no telefone, né? E aí você tirou a foto, parece que você está assim numa nuvem. Quem já passou por isso? Aí você posta e a pessoa escreve: apóstolo, limpa a lente antes de postar. Já viu isso? Tem uma filha lá em São Paulo, a Lavínia, que faz isso para mim. Apóstolo, dá uma limpada na lente que melhora. Né? Mas alguém já tirou foto embaçada porque a lente estava ruim? Você sabia que existe um paralelo entre a lente da câmera e os seus olhos? Entra num chat GPT e pede assim: paralelo entre meus olhos e a lente de uma câmera. Você vai ver que a lente da câmera foi totalmente inspirada no que Deus criou para nós, essa lente. Por que às vezes nossos olhos estão embaçados? Por que a nossa visão muitas vezes está ofuscada? Eu quero, de maneira um pouco diferente dos domingos, fazer uma jornada com você. E o nome da mensagem de hoje é: como você está vendo? Pergunta para o seu vizinho: como você está vendo? Última vez, meu exame médico para renovação da carteira nacional de habilitação, famosa CNH, eu estava bem, o médico que estava ruim. Porque eu fiz tudo certinho, ou pelo menos acho que fiz. E o médico mandou eu passar. Quando eu saí, ele botou meu nome errado, o nome do meu pai errado, e foi até preso por causa disso. Está rindo que não é você, né? Mas eu chamei a polícia, o cara estava roubando aqui, e eu que fui preso. Que deu outro nome lá, deu uma confusão, fui parar na delegacia, porque o médico simplesmente estava com problema de visão, de vista, ou comprando as vacas do seu Zé. Que eu nunca tinha feito um exame de vista com o médico. Olha aí, o que você está vendo? E ele: então, para o seu Zé, eu pago 10 mil. Eu quase falei: faço por 9. Eu não sabia o que era, ele me mandou embora. Mas aqui eu tiro 2 lições. Primeiro, como que está a sua vista? Como você está vendo? E segundo, será que você está prestando atenção nos detalhes? Porque o seu Zé não prestou atenção no Zé que estava na frente dele. O doutor, que era amigo do seu Zé, não olhou para mim. Muito menos o seu Zé que estava vendendo a vaca. E nessa história tinha 3 pessoas. Um de olho na vaca, outro de olho no dinheiro, e o coitado aqui que ainda vai quase preso. Maurício, por que você está falando isso? Porque, da mesma maneira que tem esses 3 pontos de vista, eu quero ajudar você, com 3 histórias bíblicas, a mudar o seu ponto de vista hoje. Porque nós estamos no mês de avançar na visão do reino. Não é na visão do problema, não é na visão do fracasso, nem na visão da escassez. É na visão do reino. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 21, do verso 8 até o 20, nós vamos ler. Gênesis capítulo 21, dos versos 8 ao 20, nós vamos começar esse primeiro ponto. O texto vai ficar ali na parede para você. Se você está sem Bíblia, faz um download de uma Bíblia ou pega carona com alguém. Quem já achou, diz amém. Aqui nós temos a história, dá uma acompanhada você aí, de uma mulher que não tinha feito nada errado. E mesmo fazendo tudo certo, a condenaram. Uma mulher que só obedeceu o que a sua patroa mandou, teve de se deitar com o seu patrão para gerar um filho para esse patrão, porque a esposa do patrão era estéril. E ela faz isso. E ela aceita
toda a humilhação e no final ainda é expulsa, debaixo de ódio. E é interessante que Sara diz para Abraão assim, rejeita no verso 10 essa escrava e o seu filho. Gente, não é aquela hora de entrar o comentário do TikTok e a gente falar, ué, não foi ela que mandou ele deitar com ela e ela deitar com ele? Gente, eu acho que esses caras estariam lascados se tivesse TikTok e Instagram. Que o comentário e o cancelamento vinha na hora. E a gente lê esse texto aqui, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ela criou o problema, ela criou a situação, agora está mandando a outra coitada embora. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, verso 14, de madrugada tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo quê? Pelo deserto. Abraão dá pão, dá água e fala shalom. E manda a mulher pelo deserto. Tendo acabado a água do odre, verso 15, ela, pôs o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aqui seria lindo se no próximo verso tivesse escrito, e Deus ouviu o choro de Agar. Mas não, no próximo verso diz o seguinte, e Deus ouviu o choro do menino. Eu quero falar aqui com alguns tipos de pessoas. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levante sua mão. Posso profetizar para você? Não importa onde esteja teu filho e tua filha hoje, importa que aquelas sementes que você plantou no coração e na mente dele quando ele era pequeno, elas vão dar fruto. E quando ele estiver no meio do pior problema, seja nas drogas, seja na prostituição, seja no meio de um acidente, Deus vai ouvir o clamor do seu menino. Deus vai ouvir o clamor da sua menina. Porque a semente que você plantou não vai ficar sem dar fruto. Eu quero falar aqui para você que profetizou sobre sua empresa, seu ministério, sobre seu casamento, e está tudo ruindo. O Senhor não está ouvindo o seu clamor, mas o Senhor está ouvindo as sementes que você plantou, e elas vão dar fruto nessa estação. Não é do seu jeito nem do meu, é do jeito de Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Quantos já tiveram curiosidade de saber o que significa o nome Agar? Agar quer dizer voo. O voo. Eu não sei como está o seu voo. Eu não sei se você está igual aqueles filmes onde o piloto está desesperado dizendo está acabando a gasolina. O motor direito já pifou, não temos o esquerdo. Só Deus para nos ajudar. Eu não sei se você na área emocional, financeira, familiar, está desse jeito. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus manda um anjo em teu favor para dizer, não temas, ergue-te e levanta. Agora o que eu acho mais lindo é o seguinte, até ele chama de menino, 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 menino. Quando chega no verso 18, fala a verdade. Ergue e levanta o rapaz. Pô, o cara era um menino, agora é um rapaz. Aos olhos dos pais, os filhos vão sempre ser menino. Mas aquele menino já não era mais menino. Porque é só você fazer a conta. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Ismael? Quantos anos passa para nascer Isaac? E Isaac já estava desmamado. No mínimo, os autores dizem que Ismael tinha de 12 a 14 anos de idade aqui. Sabe o que significa? Ele já não era mais um menino. Mas aos olhos da mãe ele era um menino. O seu menino, a sua menina, a menina dos teus olhos, sempre vai ser menino para você.
Mas Deus está levantando e dizendo, ela está crescendo, e eu tenho promessa para ele e para ela, porque eu tenho aliança com você. Porque eu fiz aliança com você. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, tudo seu passa a estar debaixo dessa influência e dessa atmosfera. Quem está comigo? Verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, e aqui vem a solução do problema. A promessa é sempre muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já teve sede? Adianta vir hoje falar, eis que eu te digo, não temas. Água. Beleza, promessa maravilhosa. Me traz esperança. Mas eu vou morrer desidratado, cheio de esperança. Não. Deus faz por completo. Diga a palavra completo. A bênção nunca é pela metade. O anjo trouxe à memória as promessas, mas também, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Peraí. Aqui não diz que Deus mandou um anjo cavador cavar o poço. Aqui não diz que aquela mulher sobrenaturalmente viu brotar água da rocha. Não, aqui diz que o anjo do Senhor falou a promessa, ela creu, então Deus abriu os olhos e na cara dela, no meio do deserto, o poço já estava lá. Ei! Eu não sei o tamanho do teu deserto, o tamanho da tua encrenca, Leônidas. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas o teu poço está aí na tua cara. Põe a tua mão nos teus olhos e diz, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para ver a provisão no meio do deserto. Diga depois de mim, abre os meus olhos, Senhor. Para ver a provisão no meio do deserto. Leis comigo, abrindo os olhos para ver a provisão em meio ao deserto. Vamos lá de novo? Abrindo os olhos para ver a provisão em meio ao deserto. Para quantos faz sentido isso aí? Se você já tem um pouco de idade, você sabe que isso é uma verdade. Porque muitas vezes a solução está debaixo do seu nariz, está na tua boca. É só você falar. Deus vai trazer as conexões que você precisa. Verso 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Posso profetizar? Nessa semana o Senhor vai abrir provisão e você vai enxergar o que você não enxergava. Algo que estava na tua cara, que estava perto de você, tão perto, que você nem percebia. Porque você estava tão focado no problema, tão ansiosa, tão ansioso. Tanto medo. Mas o Senhor abre os seus olhos, enxuga dos seus olhos toda a lágrima que te impedia de ver e te dá foco e visão. Eu quero convidar você nos próximos 5 minutos a selar essa palavra com generosidade. Eu quero convidar você, nesse primeiro momento, fazer 2 orações. Põe a mão no teu coração e diz, Senhor, eu sou teu. Jesus, eu acredito que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Mas antes, veio pelo ventre da Virgem, viveu sem pecado, para me ensinar um novo estilo de vida. Eu te dou meu coração, Jesus. Eu entrego a minha ansiedade. Eu te dou a minha vida, Jesus. Eu reafirmo, sou propriedade exclusiva do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. De todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única onde você não tem que fazer os sacrifícios. O próprio Deus se fez carne e sacrifício por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou você estava afastado, longe do caminho, levante sua mão. De verdade, não tenha vergonha de fazer isso. A gente não tem vergonha de pecar? Levanta bem alto sua mão se você fez pela primeira vez essa oração, ou se por acaso você estava longe. Fica com a mão levantada só um instante. Eu vou pedir para os pastores e intercessores olharem. Fica com a mão levantada. Dá uma olhada aí. Chega perto dessas pessoas, por favor. Chega perto desses amados, dá um abraço neles. Ora por eles, pergunta o que eles estão precisando.
Existe uma janela de oportunidade hoje no mundo. O mundo está desesperado. E eu, antes de terminar essa celebração, quero dizer, você vai fazer essa mesma coisa com as pessoas no seu trabalho. Porque pregar o evangelho é muito simples. É só você trazer de volta a esperança. Porque a pessoa não precisa fazer nada, a não ser acreditar e falar. A não ser acreditar com o coração e falar com a boca. Eu queria que você aplaudisse a Jesus por essas vidas. E eu queria agora convidar você, nos próximos 5 minutos, a trazer uma oferta de generosidade. Sabe por que, às vezes, nós esquecemos que Deus não pede para a gente aquilo que Ele não fez. Ele só pede o que Ele fez. Deus deu o único filho como uma semente para ter muitos filhos. E eu quero convidar você a trazer uma oferta, um dízimo. Se você é dizimista, existe o QR Code aí, você que está online. Mas vamos adorar o Senhor falando sobre isso. E você fazendo um ato profético pela fé. Dizendo, Deus, eu estou semeando pela fé. Está difícil. Você vai ouvir testemunhos hoje de ofertas mirabolantes. Com valores que você não vai nem acreditar. Mas é no fim. Eu não quero deixar isso para o fim. Eu quero que pela fé você faça agora. Um ato profético de generosidade, trazendo a sua oferta. E a gente já continua a palavra daqui a alguns minutos. Você me ouviu falar que amanhã, 29 anos, que eu pedi essa mulher em casamento. Enquanto a gente abre a Bíblia em Números capítulo 22, eu conto uma história para você. Números 22, nós vamos ler dos versos 21 ao 35. O dia que eu pedi a Lúcia em casamento, eu falei várias coisas para ela. Os meus pecados, os meus erros. Mas a coisa talvez mais importante que eu disse para ela, que ela nunca vai ser a primeira na minha vida. Ela sempre vai ser a número 2. Porque eu decidi, no dia 30 de setembro de 1991, que Jesus seria o primeiro da minha vida. E dessa maneira o nosso casamento tem sido sustentado. Essa é a única maneira da Lúcia me suportar em amor e me ajudar. Porque ela sabe que ela não é a primeira. Então ela sabe que quem tem a última palavra é Jesus. Isso, mulheres, vocês que são casadas e vocês que vão casar, nunca tenha ciúme de Jesus. Pelo contrário, se alegre. Porque se alguém vai segurar esse doido, é Jesus. Não são seus olhos verdes, não são suas coxas, nem sua cintura. O que segura um homem é o temor e o amor do Senhor. Isso é o que nos sustenta. Essa é a nossa fonte. Lá em Números capítulo 22 tem uma outra história que eu me divirto muito. E a Lúcia até vai subir para fazer um comentário. Abre sua Bíblia aí no verso 21. Que hoje de manhã, quando a gente falava sobre essa palavra, ela fez o comentário e foi muito legal. Eu falei, é melhor você falar porque fica mais divertido. Todos aqui já devem ter lido alguma vez essa história. A famosa história do profeta que começou bem a sua carreira. Ele profetizava, era um homem famoso pelas suas declarações e predições, mas a ganância tomou o coração dele. Ontem nós tivemos uma mesa, nós vamos mostrar a foto daqui a pouco, e um dos pontos que eu falei para os pastores e apóstolos que estavam ali é o maior perigo da vida de um homem ele se tornar maior por fora do que por dentro. Porque ao olhar para fora e ver as manifestações, o poder, quantos seguidores eu tenho, se eu não tiver estrutura aqui dentro, eu caio. E Balaão foi esse cara.
a fama dele como profeta se tornou maior do que o caráter dele. Se você não entendeu, o ano passado eu lancei um livro chamado Autoridade, esse ano um livro chamado Poder. A partir de agosto você vai entender. Nós vamos começar um discipulado. Eu achei interessantíssimo e eu me segurei com a minha boca grande, porque a pastora Ruth falou algo lá em cima e eu me segurei. Porque o nosso discipulado ele tem por objetivo gerar em você uma vida extraordinária. Vira para o seu vizinho e diga: soldado, deixa de ser ordinário. Quantos aí já ouviram o sargento falar ordinário, marche? Já ouviu isso aí? Agora, gente, até profeticamente a gente é extraordinário. Se você entrou aqui se achando ordinário, a gente está atrás do extra. Está o extraordinário. Quantos entenderam? Mas para ter essa vida extraordinária, eu preciso ter o meu caráter tratado. Diga semelhança. Antes de eu querer exercer e manifestar poder, eu preciso ter autoridade sobre a minha própria vida. E eu preciso entregar essa autoridade para um maior que eu, chamado Espírito Santo, que me dá domínio próprio. E o Balaão não teve isso. E o Balaão saiu vendendo profetada. Saiu vendendo. Todas as vezes que eu recebo um convite, e essa semana que passou, a pastora Lília me ligou e falou de um convite lá em Curitiba. Eu fui ligar para o pastor, falei carinhosamente. Ele mandou a foto da igreja. Eu falei: rapaz, tira o terno. Eu vou ter que ir de terno, gravata, vai ser legal, vai ser divertido. E eu falei: mas irmão, você tem certeza que sou eu o preletor da conferência nacional dessa denominação? Ele falou: pastor, escarafunchamos suas redes sociais e gostamos do que vimos. Eu falei: amém. Então, vocês não estão comprando gato por lebre, tá certo? Vocês sabem o que vai esperar. Tudo bem, eu vou, nos primeiros 10 minutos, fingir que eu sou aquilo, depois eu viro isso. Mas por que... Oi, meu amor. O que é normal, volta ao meu estado normal. Os primeiros 10 minutos vai ser o Buzz Lightyear em espanhol. Por que você está falando isso, Maurício? Porque muitas vezes eu e você não entendemos o poder que Deus quer manifestar para nós e por que nós não alcançamos ainda o que Deus quer nos dar. Porque nós não deixamos Ele fortalecer aqui dentro. Nós não deixamos Ele mudar isso aqui dentro. E nós passamos a ver a vida com outros olhos, com olhos de ganância, de cobiça, de sucesso. Pensa no apóstolo Paulo. Antes de Cristo, o cara tinha crachá para matar. Antes de Cristo, ele tinha tudo pago para ir matar os crentes. E agora em Cristo ele tem que pagar para fugir. Ô vidão, que evangelho maravilhoso é esse. Antes de Cristo ele tinha todo o poder e dinheiro. Depois de Cristo ele agradece o povo que lembrava de dar oferta para ele. Ei, o evangelho do reino, ele é totalmente diferente do que a gente pensa. E eu não estou dizendo que você não vai prosperar, não estou dizendo que Deus não vai te dar o melhor dessa terra, porque a promessa está aqui, você vai comer do melhor dessa terra. Falamos isso outro dia, se você deixar isso, aquilo outro, você vai ter 100 vezes aqui e infinitas vezes no porvir, aleluia. Porém, esse tal do Balaão está tão obstinado pela grana que vai ganhar, tão obstinado pelo sucesso, tão obstinado pela fama, que de profeta passa a pateta. E ele perde totalmente a visão. E no verso 22 diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta. Seu filho da jumenta, volta! Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro.
Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Tem gente aqui que está esperneando. Tem gente aqui que está dando murro no carro, na parede, na porta, xingando, batendo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, terceira vez, gente. Ô jumenta profética. Tem muitos de nós, precisaria ter um jumentinho desse em casa. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu saíra de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Por favor, minha jumentinha, vem aqui. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fizer? Que me espancaste? Já 3 vezes. Eu não sei o que é pior. Se é o Balaão falar com a jumenta, ou o próximo verso. Lê para mim, meu amor, 29. 29. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. O comentário é: se você está conversando com o jumento e está entendendo, o jumento é você. Então, o mais interessante... o mais interessante... O mais interessante é Deus não consegue fazer o profeta ver, tem que fazer a jumenta falar. É mais difícil fazer a jumenta falar, mas nesse caso está sendo mais difícil abrir os olhos do Balaão. Vira para o seu vizinho com toda a educação e fala assim: E quantas vezes a gente não está que nem o Balaão, né? Não ouve a esposa, não ouve. Tá que nem o jumento, né? A esposa está lá falando, e a pessoa não ouve, é teimoso. Eu estava até vendo esses dias no Instagram qual é o animal com a letra M que é teimoso. Mulher. Marido. Não, a foto é de um macaco, mas é marido. Fui rápido, estou esperto com a irmã aqui. Pô. Replicou-lhe a jumenta, verso 30. Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até agora? Porventura não sou o seu carro que te levei até agora, até ali? Porventura não sou a sua moto, o seu escritório, o seu ministério, o seu casamento? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E o Balaão respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes, se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. O ponto número 2 da nossa mensagem, ele é muito simples. Abrindo os olhos para ver o livramento. Aquilo que você está achando que é o teu inimigo é um livramento de Deus. Aquilo que você está achando que está contra você é Deus que está te impedindo de ir de mal a pior. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, abre os meus olhos e tira
essa obstinação do meu coração. Tudo que me separa do Senhor e me faz pecar contra o Senhor, eu não quero mais. Mas eu quero ver o teu livramento no meio dos problemas. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Às vezes você sai dando tapa no carro, murro na parede, xingando, e às vezes aquela pessoa, situação, problema, não foi o diabo que mandou. Foi Deus que colocou para impedir você ir de mal a pior. Para quantos aí faz sentido? E a terceira e última história da Bíblia está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Para a nossa meditação e para a prática. Então nós já aprendemos que nessa semana Deus vai nos dar a fonte onde nós não víamos, mas a fonte já estava lá. E nessa semana nós vamos parar de reclamar e murmurar dos problemas, porque os problemas estão ali para nos livrar de algo pior. E qual a última lição que nós podemos tirar aqui? Em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 18, abre sua Bíblia, por favor, se você abriu já em 2 Reis 6, você diz amém, por favor. Aqui é a famosa história do rei da Síria lutando contra Israel. E Deus usa o profeta para mandar avisar pelo lugar onde não era para passar. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus disse que era para fazer e o que não era para fazer. E assim salvou Israel não só uma nem duas vezes. Então o rei da Síria ficou mais irado. Quem aí tem algum tipo de parente, eu falei, ou inimigo? Porque a Bíblia diz que às vezes o inimigo são os da sua própria casa. Diz depois de mim, parente e crente, geralmente, morde a gente. Quem já teve problema com parente? Gente, ô vida marvada. Não adianta fazer nada. E estava aqui, então, o cara mais irado ainda. Não contente de ter perdido, não contente de ter perdido a terceira vez. Ele fala, alguém está me dedando. Tem espia aqui dentro. Puseram escuta aqui no escritório. Puseram escuta aqui na minha casa. Estão sabendo o que eu estou falando. Cara, eu acho lindo isso aqui. Que naquela época, como é que ia ter escuta? Verso 12, respondeu um dos seus servos, ninguém, ó meu rei. Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber a Israel as palavras que falas na tua câmara ao dormir. Ei, a partir de agosto, às quartas-feiras, para quem já fez o Fundamentos, eu vou começar junto com a profeta Naira, a pastora Ruth e a equipe dessa casa, um novo treinamento chamado Uma Vida Profética. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, no meio de uma necessidade, pediram para Deus uma palavra e Deus deu? Quantos já viram Jesus passar alguma necessidade? Ter uma vida semelhante a Jesus não é ficar pedindo no meio da necessidade a solução. É antes de existir a necessidade, Deus já contar para você qual a solução e você está igual Jesus estava, no meio da multidão, tranquilão. Sabendo que não só a maior parte da multidão ia guardar o lanche. Eu já fiz essa pesquisa, eu vou fazer de novo. Por favor, levante a mão. Quem aqui tem uma bolacha, uma barrinha de cereal, alguma coisa para comer? Levante a mão. Quem tem? Por favor, na bolsa, agora. Eu vou mandar o diácono André pesquisar a sua bolsa, como ele pesquisou a bolsa do gordinho. Está lá escrito que o diácono André foi lá. Quem aí? Levante a mão, por favor. Quem tem uma bala, alguma coisa para comer? Um sanduíche, o irmão está até lá comendo, aleluia, está feliz. Quem mais? Geralmente, quem tem isso tem filho, neto ou sobrinho, ou treina e não pode ficar muito tempo sem comer.
Ou então é de idade avançada e prudente, fala, vai que o Maurício se empolga hoje, vai demorar 2 horas, eu já como um lanche aqui. Mas você viu quantas mãos levantaram? Se você fizer uma multiplicação das 200 e tantas pessoas que estão aqui nesse salão por 20, e o número de pessoas que levantou a mão, você vai encontrar no meio da multidão, no mínimo, 200 pessoas que tinham pão e peixe para dar. Vira para o vizinho e diga, por que só o gordinho? Só o gordinho deu 5 pães e 2 peixinhos. Os outros tudo, eu não tenho nada, nunca vi, não sei. Né? Eu vou passar fome, tá louco, eu vou embora comendo. Você já tentou no meio do ônibus, da caravana do sucesso, e o ônibus não parava, fazia hora, tentar abrir aquele pacote de chips? E todo mundo ouve e fala, o que você tem aí? Ou dentro do carro. 3 horas da manhã, o motorista está quase dormindo, você também. Você acorda com aquela lombriga acesa e fala, meu Deus, você vai tentar abrir o pacotinho de amendoim, o pessoal tudo acorda, fala, o que você tem? O último chiclete. Dá um para mim. Ah, não, parou. Que isso? Desliga aí, Robson. Parou. Ou então você acorda. Se não desligar, só vai voltar com o bigode lá de Portugal. Hein? Ou então você acorda de madrugada, escondido da mulher, vai comer e derruba tudo na cama. Não, o pior, então já que é assim, vai ter troco. Quando que vai ter o Amo Muito Minha Família? Em agosto? Em agosto a gente vai ter uma reunião de homens e mulheres aqui, o pau vai comer. Vocês vão ver o que é briga de crente. Como é que marido e mulher briga? Sua abençoada, ungida do Senhor. Né? Mas você acorda, vai ajudar a mulher a arrumar a cama. Gente, eu estou todo prendado, lavei louça. É verdade? Ela não lá, fui lá, lavei a louça de interesse, lógico. Por isso que a gente tira as crianças daqui. Mas, dia 29 de agosto? Dia 29 de agosto marca aí casais, casados e os que querem casar, homens e mulheres. Se você é homem, você é mulher, amém? E vai ter ministério infantil para cuidar das crianças. A gente vai estar aqui. Mas você imagina o marido todo prendado, dobrando o edredom, arrumando tudo. De repente aparece um travesseiro com um batom roxo. Não é batom, é os lábios. Ela fala, o que você comeu ontem à noite? Eu comi? Se fosse marrom, era achocolatado, era whey cappuccino original. Tá? Se quiser me ofertar, pode ofertar. Mas, cara, o negócio era roxo. Isso era roxo. Eu devia ter tirado uma foto. Gente, eu vou começar a expor publicamente toda a minha agonia da cruz. E estava lá, quem fosse rosa. E ela, o que é esse negócio? Foi você. Eu falei, tá bom. Repitam, maridos, comigo, diante do confronto. E os que vão ser Cleito, fala, já vai aprendendo, Cleito. Discipulado é assim. Os homens, diante do confronto, é melhor se render do que mais tarde morrer. Amém, tranquilo. Entendeu? Ela tem razão, você é feliz. Tá tudo bem. Mas volta aqui na história. Quantos aqui já se sentiram assim dentro de casa? Parece que Deus deda você para sua mãe, ou para sua esposa, ou para o seu marido. A irmã compra o negócio, esconde para o marido não ver, e o marido fala, o que é isso? Quantos já passaram por isso? O famoso espírito delator, chamado Espírito Santo, que conta para o outro o que você fez, e você querendo mocosar o negócio, dizendo, não fui eu. Porque as irmãs têm umas táticas. Compra sem ser aqui no cartão, pede o cartão emprestado da outra irmã. E aí chega lá, o marido fala, que é isso? Não, foi a fulana que pediu emprestado. Né? E você fala, meu Deus, o rei da Síria estava desse jeito. Quem é esse delator? Aí o cara fala, mano, profeta, ó, tá ligadão com o Jeová, mano. Tu tá lascado. Verso 13. Então ele disse, ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Ou seja, eu vou prender o espírito da profecia que está nesse homem.
Eu não sei se você está entendendo a maneira que eu estou tentando te conduzir para você entender que o diabo está tentando calar a tua voz profética e o seu entendimento. E os inimigos fazem de tudo para que você pare de profetizar e pare de dizer o que está acontecendo. Porque muitas vezes você tem o que o mundo chama de insight. Você está dentro da empresa, você tem um feeling, você sente o negócio. Aí você abre a boca, o seu chefe te dá os parabéns e todo o departamento está olhando para você assim. Vai morrer, vai morrer. Diga, eu não tenho culpa de ser luz do mundo e sal da terra. A luz incomoda quem está dormindo, o sal faz arder a ferida dos outros. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saído, eis que as tropas, cavalos, haviam cercado, nós estamos lendo o verso de 15 já, cercado a cidade, então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Verso 16, ele respondeu, não temos, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Eu vou falar duas coisas para ver se você entende. Primeiro, quem aqui já casou há mais de 10 anos? E quem aqui não esperava metade das coisas que aconteceram durante esses 10 anos? Você sabe por que Deus não avisa você? Porque senão você não casava. Beleza? Deus não conta o lado B do disco. Tá? Deus só fala parte legal ali. Beleza. E aí ele bota um versículo escondido. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Agora pensa aqui comigo. Se Deus abrisse os seus olhos e você conseguisse ver todos os demônios que querem matar você. Eu não estou falando de parente, de vizinho. Não estou falando de gente que odeia você dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas. Não, eu estou falando de demônio. Já imaginou? Deus abriu os teus olhos e você vê os demônios que estão no cangote da sua sogra? Os demônios que estão no cangote daquela pessoa que quer destruir sua empresa? Aquela pessoa que está fazendo feitiçaria contra a sua família? Eu dou graças a Deus por não ver. Por muitos anos eu trabalhei no Brasil com um negócio chamado Junta de Remissão da Terra. E a nossa especialidade era entrar nas cidades e ver demônio. E ver os principados, ver as potestades e lutar contra eles. E eu amo fazer isso, a gente está restaurando essa tropa de elite. Apóstolo Jaime, que aqui está, faz parte disso. Mas nós sabemos quanto custa fazer isso. Só que chega uma hora, cara, que onde você chega, você só vê coisa ruim. Inclusive porque está escrito, o mundo jaz no maligno. E chega uma hora que você precisa desligar o seu Wi-Fi. Principalmente você vai de férias, você vai para Ubatuba de férias. Você tem que fazer um acordo. Para Deus, eu quero me divertir, eu quero brincar de chá. O que é brincar de chá? Eu sou o sachê, o senhor pega aí e faz me dá mergulhinho na água. Aleluia. Não quero saber da manjada, não quero saber que espírito está lá, quem pulou 7 vezes, não quero saber que vela que foi acesa. Eu quero me divertir, porque o Senhor criou essa terra. O Senhor abençoou esse país com as praias mais bonitas do mundo. Eu vou repetir, brasileiro tem uma mente tacanha e miserável. Eu preciso ir para não sei aonde, eu preciso ir para Cancún. Cara, eu já fui, as nossas praias são melhores. Nossas praias são maravilhosas. Nossos montes são lindos. Nossas cachoeiras. Ame o que Deus nos deu. Só que você chega lá, fulano fez um trabalho na cachoeira. Rapaz, faz o seu trabalho agora. Qual é o trabalho, pastor? Adore a Deus. Desliga esse Wi-Fi ruim. Diga para o seu vizinho, para ver demônio e coisa ruim, não precisa ser profeta. Basta estar vivo. Você olha para um lado, olha para o outro. Não estou falando aqui. Estou falando de quem não vê. Mano, você sai na rua, sai no seu trabalho, é só coisa ruim. Só problema. Você liga a televisão, liga o TikTok. Rapaz, parece que faz fila de demônio. O demônio pega senha. Agora o próximo. E o profeta faz um negócio muito louco. Verso 17, orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que abra os olhos
para que ele veja. Como apóstolo e profeta de nações, eu venho essa noite dizer: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos para que esse povo veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Eu peço que o Senhor nessa noite dê sonhos proféticos e comece a mostrar as miríades de anjos que o Senhor pôs ao redor de cada um. Marido, esposa, filho, pai, mãe, hospitais. Onde estão os amados dos teus filhos? Mostra para eles, mostra para cada um o tamanho do exército que o Senhor pôs em nosso favor. Põe a mão nos teus olhos e diz: Senhor, abre os meus olhos para eu ver o exército que está comigo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Verso 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, Senhor, eu peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Se você está passando alguma guerra, fique de pé. Está passando alguma luta emocional, espiritual, na família, financeira, fica de pé. Pai, eu peço agora que o Senhor fira todos os inimigos dos meus irmãos. Pai, que eles não sejam achados. Pai, que todos os inimigos sejam cegados. Pai, dá um escudo de alta invisibilidade para cada filho e filha essa semana entrar em lugares e não serem achados pelo inimigo, mas quando olharem para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, vão ver miríades e miríades de anjos. Quando olharem para cima, vão ver a sua boa mão e os teus olhos de fogo guiando. Diga: Senhor, abre os meus olhos para ver o exército que está conosco. Mais uma vez: Senhor, abre os meus olhos para ver o exército que está conosco. Você pode aplaudir o Senhor, por favor?